Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos fazer aqui mais um vídeo. Hoje nós vamos fazendo estudo do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje vamos falar do artigo 3, que é a Eucaristia, né? Vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora para todos sempre, dos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Sagrada Eucaristia completa a iniciação cristã, como descrito pelo Segundo Concílio Vaticano. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele perpetua pelos séculos até que volte. O sacrifício da cruz, confiando destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento de amor, sinal da unidade. Vínculo de caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Constituição sobre a Sagrada Liturgia 47. Como a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida da Igreja, onde os outros sacramentos dão a graça que significam a Eucaristia, contém o tesouro espiritual da Igreja, que é o próprio Cristo. É por isso que os outros sacramentos voltam-se para a Eucaristia. E ao antecipar a vida eterna, a celebração eucarística já é liturgia celeste. Quais são alguns dos nomes pelos quais é chamada Eucaristia? Cada um dos nomes a seguir expressa um aspecto diferente deste tesouro de fé que se chama Eucaristia, como o nosso mais elevado ato de ação de graças a Deus. Ceia do Senhor, porque recena o que o Salvador fez na noite anterior à sua paixão. Fração do pão, pela qual é indicada a nossa comunhão com Cristo e de uns com os outros. Assembleia Cristã, como expressão visível da Igreja. Memorial da Paixão e Ressurreição do Senhor. Santo Sacrifício ou Sacrifício da Mícia, Sacrifício de Louvor, Sacrifício Espiritual e Santo. Todos sinônimos da proclamação da presença e sacrifício de Cristo e da Igreja. Comunhão, porque a Eucaristia nos une em um só corpo, recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Santa Missa, porque a liturgia eucarística se encerra com o envio, mício, dos fiéis para realizar a vontade de Deus em suas vidas cotidianas. O que significa o pão e o vinho na Eucaristia? O pão e o vinho tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Mesmo assim, o pão e o vinho expressam a bondade da criação. Também testemunha a realização da oferenda do sacerdote Melquisedeque na antiga lei. O pão comemora a Páscoa dos israelitas, o maná do deserto e o penhor da felicidade de Deus para alimentar seu povo. O cálice da bênção simboliza a Nova Jerusalém no fim dos tempos. Quando Cristo prometeu a Eucaristia, depois que operou o milagre de multiplicar os pães para alimentar a multidão, sua promessa de dar sua carne para comer e seu sangue para beber, dividiu os discípulos, mas em vez de retirar a promessa, perguntou aos apóstolos se eles também não queriam partir. Quando Cristo instituiu a Sagrada Eucaristia, na última ceia, como narram os evangelhos de Mateus e Marcos e Lucas e as cartas de São Paulo, Jesus escolheu a Páscoa para instituir a Eucaristia
dizendo aos discípulos: isto é o meu corpo, dado por vós, fazer isto em memória de mim. E outra vez, após a ceia, esta taça é a nova aliança em meu sangue, derramado por vós. Lucas 22, 19 e 20. Por esse ato, Cristo deu à Páscoa seu sentido supremo e antecipou a última Páscoa da Igreja na glória de seu reino. O que significa as palavras de Cristo? Fazer isto em memória de mim? Dando essa ordem aos apóstolos, Cristo deu-lhe o poder de fazer o que ele fizera e de comunicar esse poder a seus sucessores, os bispos, até o fim dos tempos. Assim foi assegurada a preservação da Eucaristia na Igreja Católica. Assim também foi preservada a celebração da missa todos os dias, em especial no domingo. Assim, finalmente, a Eucaristia tornou-se o centro da Igreja, pela razão óbvia de que a Eucaristia é Cristo. Qual é o dos mais antigos relatos da missa na Igreja Católica? Ocorre na Carta de São Justino, escrita por volta de 155 d.C., em que ele descreve a sequência completa da celebração eucarística, até a provisão para diáconos durante a Sagrada Comunhão aos fiéis que não puderam assistir à missa. O que se destaca neste documento histórico é que havia e há duas partes fundamentais na missa: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Explica a sequência da celebração eucarística, a missa. A reunião dos fiéis para a missa é a pré-condição para se ter uma Assembleia Eucarística. A liturgia da palavra recorre ao Antigo e ao Novo Testamento e inclui intercessões por todo o povo. O ofertório deixa claro que a Sagrada Eucaristia é, acima de tudo, um sacrifício. Junto com o pão e o vinho dos tempos primitivos, os fiéis trouxeram suas dádivas ao altar. A oração eucarística é a oração de ação de graça e consagração. Pelas palavras de instituição, o pão e o vinho são consagrados separadamente para se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Assim, o sacrifício que ele ofereceu de uma vez por todas no Calvário é reencenado no altar. As intercessões que se seguem mostram que a Eucaristia é oferecida em todas as partes do mundo. Na comunhão, os fiéis são alimentados com o Cristo vivo, mas devem ser fiéis verdadeiros, que creem no Salvador e estão em comunhão com o Papa e os pastores da Igreja. Como a Eucaristia é sacrifício sacramental, a Eucaristia é o sacrifício sacramental no qual a Igreja oferece a Deus Pai o que Ele próprio criou. Ela lhe oferece o pão e o vinho que pelo poder dele se torna Jesus Cristo vivo. Como a Eucaristia é sacrifício, louvor e ação de graças. É sacrifício de ação de graças ao Pai como ato de gratidão por sua criação, redenção e santificação. É sacrifício de louvor pela qual a Igreja glorifica o Pai por Cristo, com Cristo, como sacrifício aceitável em Cristo. Como a Eucaristia é memorial sacrificial de Cristo. A Eucaristia é memorial, no grego anamnesis, como recordação de acontecimentos passados e também proclamação das maravilhas que Deus tem feito pelos homens. Estes acontecimentos tornam-se o presente real. Cristo está agora realizando seu sacrifício da cruz. A Eucaristia é sacrifício porque Cristo está agora oferecendo o mesmo corpo e sangue que ofereceu no Calvário. O que ele faz agora é fazer-se presente a fim de aplicar os frutos do Calvário, comunicando-nos as graças que mereceu na cruz. A missa e o Calvário são um só sacrifício. A mesma vítima que se ofereceu então de maneira sangrenta, se oferece agora de maneira não sangrenta, pelo ministério dos sacerdotes. Como a Eucaristia é um memorial sacrificial da Igreja. Na Eucaristia, a Igreja se oferece com Cristo entregando ao Pai todo louvor, sofrimento, oração e trabalho de seus membros. Na Eucaristia, a Igreja é unida como um só corpo, em comunhão com os bispos de Roma, e os bispos, no lugar
e os bispos do lugar onde a missa é oferecida. Ela intercede por todos os ministros sacerdotais que oferecem suas missas pela Igreja e em união com ela. Na Eucaristia, a oferenda da Igreja é unida aos que estão na glória celeste. Está com Maria ao pé da cruz, unida na oferenda e intercessão de Cristo. A Eucaristia é finalmente oferecida pelos fiéis defuntos, para que possam entrar na luz e paz de Cristo. Nas palavras de Santo Agostinho, é este sacrifício a Igreja não cessa de reproduzir no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê que naquilo que ele oferece, se oferece a si mesmo. Santo Agostinho, Cidade de Deus. Como Cristo está presente na Eucaristia? A presença de Cristo na Eucaristia é única. Na Eucaristia, o corpo e o sangue, junto à alma e à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, Cristo inteiro, estão verdadeiramente e substancialmente contidos. Como o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Na linguagem do Concílio de Trento, diz o seguinte: pela consagração do pão e do vinho opera-se mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Esta mudança a Igreja Católica denominou com acerto e exatidão transubstanciação. 11 de outubro de 1551, Concílio de Trento. Está Cristo presente inteiro em cada uma das espécies ou propriedades físicas do pão e do vinho? Sim. Ele está inteiramente presente em cada espécie e em cada partícula. Assim, a fração da hóstia não divide Cristo. Como devemos cultuar a Eucaristia? Durante a missa devemos expressar nossa fé na presença real de Cristo, ajoelhando-nos ou inclinando-nos profundamente em sinal de nossa adoração do Senhor. Depois da celebração da missa, as hóstias consagradas devem ser preservadas com maior reverência para a veneração pelos fiéis e para levar em procissão. Qual é o papel do sacrário na veneração da Eucaristia? Originalmente usado para reservar a Eucaristia para doentes e presos, o sacrário é agora parte integral das igrejas católicas. Aqui o Senhor Eucarístico é reservado pela adoração e oração silenciosa. Porque Nosso Senhor está conosco na Eucaristia também fora do sacrifício da missa. Ele permanece na Eucaristia para nos proporcionar o mesmo privilégio gozado pelos seus contemporâneos na Palestina, expressar nosso amor por ele e, em troca, receber as bênçãos do seu amor. Que representa o altar? Representa ambos o sacrifício eucarístico e a comunhão. De fato, simboliza o próprio Cristo que agora se oferece por nossos pecados e nos convida a recebê-lo em sua santa mesa. Como devemos nos preparar para a Sagrada Comunhão? Devemos ter certeza de que não há nenhum pecado grave em nossas almas. O jejum prescrito deve ser observado, nossa atitude corporal, inclusive a roupa, deve se refletir nossa disposição interior. Com que frequência deve ser recebida a Sagrada Comunhão? Havendo as disposições necessárias, a comunhão deve ser recebida ao menos uma vez por ano, principalmente por ocasião da Páscoa. Entretanto, a comunhão é recomendada em todas as missas, a que se assiste até mesmo diariamente. A comunhão deve ser recebida sob ambas as formas. Nas igrejas orientais, é esse o costume estabelecido. No rito latino, o cálice também pode ser dado, segundo as normas das leis litúrgicas da igreja, ou até mesmo só o cálice em caso de necessidade. Quais são os efeitos da Sagrada Comunhão? O efeito mais fundamental é o aprofundamento da nossa união com Cristo, do qual se seguem muitos outros benefícios, a comunhão também. Aumenta e renova a nossa vida sobrenatural, purifica a alma dos pecados veniais quanto à culpa e ao castigo, fortalece nossa alma para que resista ao pecado no futuro, aprofunda nosso amor por Deus e pelos outros, une-nos mais inteiramente com a Igreja que é o corpo místico de Cristo. Dirige nossas preocupações para os que sofrem com a pobreza física ou espiritual. Impele-nos a unidade cristã para realizar e trabalhar pelo dia
em que todos os cristãos creiam e recebam Cristo vivo na Sagrada Comunhão. Quando cristãos que não são católicos podem receber a comunhão nas seguintes condições: quando, a critério do bispo, há grave necessidade; quando as pessoas pedem a comunhão espontaneamente; quando professam a fé católica na Sagrada Eucaristia; quando têm a disposição necessária. Como a Eucaristia é o penhor da glória futura? É o penhor da glória futura segundo a promessa de Cristo, por quê? Porque as graças comunicadas por Cristo na Eucaristia nos dão a certeza de que alcançaremos a glória celeste. Mesmo na terra, antegozamos o céu, na medida em que aproveitamos a luz e a força que o Cristo Eucarístico confere aos que creem nele. Muito bem, amados irmãos, terminamos aqui essa breve comunicado aqui sobre a Eucaristia, né? No próximo vídeo nós vamos ver sobre o sacramento da cura. E até mais breve, salve Maria e viva Cristo Rei.